Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês para mais uma aula de Geografia do Brasil. Lembrando que agora nós estamos fechando a parte de quadro físico, quadro natural. Vocês se lembram que nós já gravamos relevo, clima, vegetação? Vamos fechar com hidrografia, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar. Pessoal, é o seguinte, para começar, eu coloquei aqui as características gerais da hidrografia brasileira, certo? Beleza? Perdão, porque eu tô com o passador aqui, aí eu me embanando todo de vez em quando com esse negócio, certo? Aqui tá falando que tá ligado, mas eu não sei, vai ficar mais fácil fazer assim. Então, olha só, eu vou falar primeiro das características gerais da hidrografia brasileira, tá? Então, olha só, primeira delas, pessoal, todo mundo sabe que o Brasil é um território que tem um relevo predominantemente planáltico. Nosso relevo é predominantemente planáltico, certo? O que mais tem é planalto e depressão. As planícies ocupam a menor parcela, a menor extensão do território. Então, nada mais natural do que com esse perfil geomorfológico que a maioria dos rios brasileiros serem de planalto. A maioria dos rios, perdão, é de planalto, certo? Beleza? Concordando com a maioria, né? É de planalto. Então nós temos rios planálticos encaixoeirados, certo? Obviamente muito bons para se gerar energia elétrica a partir da energia cinética da água, certo? Muito bem. Segunda característica. Pessoal, isso aqui é interessante, ó. A rede de drenagem predominante é exorreica. Ou seja, pessoal, todo mundo se lembra. Eu gosto de enfatizar isso com a galera, tá? Quando a gente fala exorreica, significa o quê? Olha o prefixo, exo, para fora. É que nem extrair o dente, certo? Expulsar o jogador. Quando você usa esse prefixo, é alguma coisa que você vai mandar para fora, certo? Você vai tirar ou mandar para fora, que nem extrair o dente, né? Ou expulsar o jogador. Então, um rio, a água de um rio, ela só obedece uma lei, a lei da gravidade. Ela vai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Então, é claro que os rios nascem dentro do continente. E a tendência deles é buscar o oceano, o nível do mar. Então, quando um rio pega a água aqui de dentro, certo? Ela está aqui no continente, a nascente, e joga no oceano, ou seja, fora do continente, esse rio é de drenagem exorreica. E a maioria dos rios brasileiros é de drenagem exorreica, certo? E como o Brasil é banhado só por um oceano, que é o Oceano Atlântico, então a maioria desses rios é tributária do Oceano Atlântico, certo? Entrega suas águas para o Oceano Atlântico. Aí eu tenho que fazer um parênteses só para explicar uma coisa. Quem vê eu falando dessa maneira, certo? E a galera sabe que eu sou cuiabano, gravo as minhas aulas aqui em Cuiabá, Mato Grosso, certo? Centro Geodésico da América do Sul. Provavelmente vai falar, Marcelo, mas você tá maluco? Você tá falando que os rios aí da sua região são de drenagem exorreica. São. Mas Marcelo, você tá louco? Você tá no centro da América do Sul, pô. Como que um rio aí, por exemplo, o rio Cuiabá, que passa por Cuiabá, como é que ele vai chegar no oceano? Você tá maluco? Não, cara, não é isso. É o seguinte, eu falei que os rios chegam, eles vão até o oceano. Agora, eles podem fazer isso de duas maneiras. Ou eles vão diretamente ou indiretamente. Por exemplo, o rio Amazonas, ele deságua no Oceano Atlântico. O rio Amazonas vai até lá. Agora, o rio Telespires e o rio Juruena, quando se encontram, formam o rio Tapajós. O rio Tapajós é afluente do rio Amazonas. E o rio Amazonas chega no oceano. Isso quer dizer que indiretamente, ou seja, fazendo uma tabelinha, as águas do Telespires e do Juruena, um dia chegam no oceano. Chegam. Então a drenagem é exorreica. Certo? Beleza? Muito bem. Outra. O regime predominante nos rios brasileiros é o pluvial tropical. O que é isso? Pessoal, presta bem atenção. Quando a gente fala regime de um rio, eu vou puxar pela tua memória, quer dizer, todo mundo conhece. Tem regime para emagrecer? Pô, Marcelo, claro que tem, cara. Eu tô fazendo, putz, que depois do carnaval me arrebentei todo, tá? Eu extrapolei. Beleza, tem regime para emagrecer. Tem regime para engordar?
Tem, Marcelo, por incrível que pareça, quando o cara é muito magrinho, muito mirradinho, então ele pode adotar uma dieta para ganhar massa, para ganhar beleza, muito bem. Como que você associaria isso a um rio? Ah, Marcelo, já sei, quando o rio está seco, ele está magro, quando ele está cheio, ele está gordo. Então, quando eu falo regime de um rio, eu estou me referindo à alternância, certo, do ciclo de cheia e seca dele, certo? E aí, quando eu digo que um rio é de regime pluvial, chuva, significa que esse rio enche porque chove e seca porque para de chover. Pronto, é isso. Agora, quando eu digo que um rio é de regime pluvial tropical, significa que ele tem uma cheia e uma seca por ano, que é uma característica do clima tropical. Você tem uma estação chuvosa e uma seca. Então, o regime é pluvial tropical, certo? Outra, pessoal, a maioria dos rios brasileiros é perene. O que significa isso? Nunca seca. Agora, tem rio temporário? Tem, só que eles são em menor número. E vocês sabem muito bem que esses rios temporários, que também podem ser chamados de intermitentes, aparecem principalmente no nordeste do Brasil, devido ao clima semiárido. Beleza? Mais uma. O Brasil é um país pobre em informações lacustres. O que quer dizer isso? Moçada, quer dizer o seguinte: países como Canadá, como Finlândia, como Rússia, certo? Que estão mais na área de clima subpolar, polar, que foram brutalmente afetados pelas glaciações, tem muitos lagos de formação glacial. Se bem que um lago pode ser glacial, pode ser tectônico, pode ser vulcânico, pode ser de barragem, pode ser residual. Você tem vários tipos de lagos, certo? Agora, lago não é a praia do Brasil. O Brasil tem muito rio, mas lago não é muito a nossa praia. Então nós somos pobres em formações lacustres. E por último, a maioria dos rios brasileiros possui foz em estuário. O que é uma foz em estuário? Basicamente você tem 3 tipos de foz: estuário, delta e mista. O Brasil tem as 3, mas o que predomina é a foz em estuário, que é quando o rio deságua no oceano através de um único canal. Ou seja, ele vem e aí abre e deságua no oceano, certo? Então esse é o tipo de foz que predomina aqui. Agora, quando nós trabalhamos bacias hidrográficas do Brasil, aqui nós temos as bacias hidrográficas brasileiras, certo? Beleza? Só que aí nós temos que dividi-las em 2 tipos. Quais são? Você pode ter bacias principais e bacias secundárias. Como que é isso? Deixa eu explicar. Pessoal, as bacias principais, eu faço brincando isso, são aquelas bacias que tem o esquema da espinha do peixe. Como é que é isso? Pessoal, quando a gente desculpa, eu falando assim, né? Eu sou mais velho, né? Quando você é garoto, de repente você tá vendo um desenho animado, e um desenho animado tem gato, tipo Tom e Jerry, Manda-Chuva, essas coisas. Aí no desenho animado, o gato sempre gosta de comer passarinho ou peixe. Aí se o gato pega um peixe, come, no final mostra o peixe depois que o gato comeu, o peixe sempre aparece assim, ó. Ele aparece assim, certo? Depois que o gato comeu todo ele, ele aparece assim. Tá bom? Muito bem. Então, como todo mundo tá vendo, tá aqui a espinha do peixe, certo? Então, quando você tem uma bacia que tem o esquema da espinha do peixe, significa que você tem um rio principal e todo mundo cai nele. Ninguém escapa dele. Então, essa é uma bacia principal, porque você tem esse rio tronco que todo mundo cai nele. Agora, o problema é que nós temos algumas bacias, principalmente aqui no litoral brasileiro, em que os rios correm paralelos entre si em direção ao litoral. Eles não têm o esquema da espinha do peixe. Você entendeu? Então, essas bacias são consideradas bacias secundárias.
secundárias, certo? Então, o Brasil tem 4 bacias principais. Quais são? A Amazônica, certo? A do Tocantins ou Tocantins-Araguaia, a do São Francisco e a do Paraná-Uruguai, que é a bacia platina, que é Paraná, Paraguai, tá junto, Uruguai. Depois eu vou explicar isso, certo? Beleza? Essas 4 são principais. Agora, a bacia do Amapá, a bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a bacia do Parnaíba, do Atlântico Nordeste, aqui é o oriental, aqui é o ocidental, aqui é o oriental, a bacia do leste, do Atlântico Leste, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul são consideradas secundárias. Certo? Essas são bacias secundárias, porque aí os rios não têm o esquema da espinha de peixe, certo? Beleza? Pessoal, todo mundo entendeu? É isso aqui. Essas são as regiões que você tem as bacias hidrográficas do Brasil, de acordo com o IBGE, aqui em 2000. Tá joia? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Muito bem. Agora, nós vamos começar. Pessoal, a primeira delas, claro, né? Eu ia botar aqui a bacia amazônica, né? Cara, a bacia amazônica é um colosso, tá? Tudo nela é superlativo. Tudo é o mais, a mais, o mais, o mais. Tudo, tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma área aproximada de 7 milhões de quilômetros quadrados. 7 milhões de quilômetros quadrados. Que pega Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil. Certo? É a maior bacia hidrográfica, a maior bacia fluvial do mundo. Certo? Tem o maior rio do mundo em extensão e o maior rio do mundo em volume d'água, que é o rio Amazonas. Agora, como todo mundo sabe, moçada, essa bacia, ela não é genuinamente brasileira. Não é. Ela nasce fora do Brasil e termina no nosso território. Certo? Beleza? Aqui no nosso território, ela pega uma área de aproximadamente 3.890.000 quilômetros quadrados, que equivale a quase 45% de todo o território brasileiro, quase a metade, englobando os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. Beleza? Tudo bem? Nessa bacia você encontra, moçada, aproximadamente 1/5 de toda a água derramada no oceano por todos os rios do planeta. Ou seja, se você juntar todos os rios do planeta, certo? Todos os rios do planeta, toda a quantidade de água que eles jogam no oceano, só a bacia amazônica joga 20%, certo? A extensão total dele aproximada é de cerca de 6.900 quilômetros, sendo que desses 6.900, 3.165 em território brasileiro. Isso significa que, pessoal, daqui onde ele entra no Brasil, até aqui, a foz dele, são aproximadamente 3.165 quilômetros. Agora, daqui até lá, grosso modo, a declividade dele é de aproximadamente 65 metros. 65 metros. Isso significa que se você dividir os 3.165 por 65, significa que a cada 50 quilômetros, na média, a cada 50 quilômetros ele desce 1 metro. 1 metro. Então é um típico rio de planície, certo? Navegável, beleza, tranquilo. Tá joia? É uma baita hidrovia, tá bom? E outra, moçada, essa aqui é a nascente dele.
O rio Amazonas, ele tem a nascente dele lá no Peru, num lugarzinho chamado Nevado Mismi, certo? E de lá para cá, ele vem com vários nomes, certo? Ele tem nomes como Apurimac, Ucayali, Maranhão. Aí ele entra no Brasil com o nome de Solimões. Amazonas, para valer, só mesmo depois do encontro das águas com o Rio Negro lá perto de Manaus. E aí ele vai para a Foz. A Foz dele fica entre o Amapá e o Pará, aqui na ilha de Marajó. E é uma foz do tipo mista. Por quê? Porque ela é uma mistura de estuário com delta, o que é uma exceção dentro do Brasil. Ele é uma mistura de estuário com delta, certo? É uma foz mista. Outra coisa, o rio Amazonas é um rio de regime pluvial equatorial no Brasil. Deixa eu explicar. É o seguinte, pessoal, a linha do Equador, ela passa mais ou menos aqui. Grosso modo, certo? Isso quer dizer que esses rios aqui da bacia amazônica, eles são do hemisfério norte. Estes, a maioria, do hemisfério sul. O que acontece é que durante o ano, quando chegam os meses de junho, julho, agosto, no hemisfério sul é inverno, no hemisfério norte é verão. Isso significa que enquanto aqui a galera está na estação mais seca do ano, aqui está chovendo. Então, como esses rios aqui transbordam, eles vêm para o rio Amazonas e o rio Amazonas transborda também. Então, quando chove aqui, é verão, ele transborda. O problema é que dezembro, janeiro, fevereiro, março, grosso modo, aqui é verão. Aqui é inverno. Significa que aqui está chovendo pra caramba, mas aqui está seco. Então, como aqui não chove, tudo bem, está seco. Como aqui está chovendo pra caramba, todos esses rios aqui transbordam, levam água para ele e ele transborda de novo. Então, ele tem um regime pluvial equatorial aqui no Brasil. Ele tem 2 cheias por ano. Quando é verão no hemisfério norte e quando é verão no hemisfério sul. Agora aí tem uma outra coisa. No Brasil, ele tem um regime, pluvial equatorial, aqui no Brasil. Agora, lá onde ele nasce, na Cordilheira dos Andes, lá, ele também transborda porque a neve da cordilheira durante a primavera-verão derrete e cai dentro dele. Então aí é um regime nival. Então, como ele tem um regime nival lá nos Andes e pluvial equatorial aqui no Brasil, então muitos dizem que ele tem um regime misto ou complexo. Beleza? Porque ele tem 2 regimes dentro dele. Tá bom? E é o maior rio do mundo em extensão, em volume d'água e outra. Como vocês estão vendo, o traçado dele é esse aqui, ó. Se ele está indo nessa direção, então você fica no sentido da correnteza. Isso significa que aqui é a margem esquerda e aqui é a margem direita. Então a margem esquerda é o norte, a margem direita é o sul. Quais são os principais afluentes dele pela margem esquerda, norte? Aqui você tem o Içá, o Japurá, o Negro, o Branco, o Trombetas são da margem esquerda. Da margem direita você tem o Juruá, o Purus, o Madeira, o Tapajós e o Xingu. O Telespires também é, mas o Telespires não é afluente dele, é subafluente. O Telespires forma o rio Tapajós, o Tapajós que cai nele. Então esses são os principais afluentes da margem direita dele, certo? E tudo aqui é gigantesco. Agora, essa bacia, ela possui o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. O que eu quis dizer com isso? Pessoal, quando você fala que o potencial hidrelétrico é disponível, significa mais ou menos o seguinte: Deus deu, tá lá. Se você vai usar ou não, o problema é seu. Ah, Marcelo, mas peraí, você é o maior mentiroso da paróquia, tu é cascateiro, tu tá falando besteira. Eu? Por quê? Por que isso? Pra que tanta
raiva, sei lá, ficou nervoso, o que eu falei de errado? Pô, você acabou de falar ali que o rio ele tem uma declividade de 60 a 65 metros. A cada 50 quilômetros cai 1 metro. Falei isso? Você acha que eu vou mentir? Ué, então como que você está falando que ele tem o maior potencial hidrelétrico disponível para um rio de planície? Como é que você vai gerar energia? Ei, eu não falei que o rio Amazonas tem o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. Eu não falei isso, meu querido, pelo amor de Deus. Olha o que o Marcelo está falando. Eu falei que a bacia amazônica tem o maior potencial hidrelétrico disponível. É claro que não é no rio Amazonas, é nos afluentes e subafluentes dele, certo? Para você ter uma ideia, só agora aqui no rio Telespires, aqui em Mato Grosso, que é o chamado Complexo Telespires, a turma está construindo 6 usinas dentro dele. E o rio Telespires é da bacia amazônica, é um rio encachoeirado. Então o potencial hidrelétrico não está nele, está nos afluentes e subafluentes dele. Ele é um rio de planície, beleza? Ô Marcelo, mas peraí, se a bacia amazônica tem esse potencial tão grande disponível, o maior do Brasil, por que durante muito tempo eu não ouvi falar de projetos ali na bacia amazônica? Cara, porque aí tem um pepino, que é o seguinte... É isso aqui, deixa eu explicar para vocês. Olha só, perdão, só um instantinho. Moçada, é o seguinte. Primeiro, uma hidrelétrica é cara, ponto. Ela é cara. Não é uma obra barata, é cara. Segundo, a bacia amazônica, ela está longe dos maiores mercados consumidores do Brasil, beleza? Que é a parte do Centro-Sul, ela está lá em cima. Terceiro, impacto ambiental, certo? Aí a questão ambiental, tá? Ué, mas o que você está mostrando aqui? Cara, deixa eu explicar isso para vocês. Isso aqui é uma imagem de satélite. Claro que o verdinho é a selva, o branquinho aqui é nuvem, e a mancha preta, pessoal, essa mancha aqui, isso aqui, é um lago. Isso aqui é um lago que foi formado a partir da construção da usina hidrelétrica de Baubina, que fica no rio Uatamã, no Amazonas, ao norte de Manaus, mas ao norte assim, certo? E é bacia amazônica. Tá? Ah, Marcelo, uma grande coisa, o que tem isso? Meu querido, só para você ter uma ideia, eu vou dar esse parâmetro de comparação. Esta usina aqui gera 250 megawatts, mais ou menos, se eu me lembro, 250 megawatts. Tá? Aqui perto de Cuiabá, nós temos uma usina, que é o Manso, no Rio Manso, a hidrelétrica do Manso, que gera aproximadamente capacidade instalada 210 megawatts. Tá? Muito bem. O Manso, para gerar 210 megawatts, tem um lago de aproximadamente 430 quilômetros quadrados, 43 mil hectares, certo? Muito bem. Esta usina gera 20% de energia a mais que o Manso, 20%, 210 para 250, 40, aproximadamente 20%. Só que para isso, o lago dela tem aproximadamente 2.600 quilômetros quadrados. Ou seja, para ela gerar 20% a mais de energia, ela alagou uma área 600% maior. Você entendeu? Então o impacto é Marcelo, como que o pessoal faz isso? Mas será que o pessoal não viu isso? Pelo amor de Deus, como é que pode, meu querido? Calma, não fica nervoso. Isso aqui foi construído durante o regime militar, pô. Entendeu? E vamos parar de besteira, que a partir do momento que eu falei isso, já vai achar que eu estou botando culpa em militar. Para, desarma o espírito, meu caro. O que eu estou falando é o seguinte, se eu falei que isso aqui foi construído no regime militar, ou seja, lá atrás, eu pergunto, naquela época, tinha movimento ambientalista? Tinha ONG? Tinha essa preocupação toda com o meio ambiente? Tinha Ministério do Meio Ambiente? Tinha Ministério Público do Meio Ambiente? Tinha audiência pública para debater a obra? Não tinha, meu caro. Era uma ditadura, poxa. E você não tinha toda essa conscientização ambiental também. Não tinha a Constituição de 88. Você não tinha o capítulo sobre meio ambiente. Você não tinha.
Então precisa fazer a obra, rapaz, toca o ferro aí, vamos fazer, ora. Precisa gerar energia para Manaus, acabou. Entendeu? Era assim. Então você não tinha essa avaliação que você tem hoje. Por isso que durante muito tempo o pessoal ficou o quê? Afastado da bacia amazônica. Não, lá não. Tem a questão do impacto ambiental, tudo certo. Esse projeto, essa usina, é considerada ela um dos maiores desastres ambientais da Amazônia. Certo? Nos últimos tempos. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Ué, Marcelo, mas e aí? O que vai fazer? Calma, pera lá. Eu também acho que não é nem muito ao céu, nem muito à terra. Você tem que ter um meio termo. Então vamos analisar. Presta atenção. Primeiro, distância do mercado consumidor. Moçada, isso aqui é o Horizonte 2017, do Sistema Interligado Nacional. O que é tudo isso aqui? Pessoal, tudo isso aqui é linha de transmissão. É linha de transmissão. Como vocês estão vendo, Manaus já está conectado ao linhão de Tucuruí. Certo? Já está dentro do Sistema Interligado Nacional. Ele já vai até o Acre. Até o Acre. O único estado que está fora dele, que falta conectar, é Roraima, que ainda está pegando energia elétrica lá da Venezuela e ainda tem térmica lá. Mas a ideia é levar o linhão até lá. Então, todo o sistema nacional, interligado nacional, todo o sistema está conectado. Quer dizer que eu posso ter uma hidrelétrica aqui e puxar energia para cá. Não tem problema, você bota no sistema. Tá valendo? Então, a distância do mercado consumidor morreu. Tá? Pra você ter uma ideia, essa aqui é a torre para cruzar do linhão de Tucuruí, para cruzar o rio Amazonas, moçada, são 288 metros de altura. Perdão, 288 metros de altura. A Torre Eiffel tem 320, certo? Aquela torre de Brasília, lá de transmissão, que tem lá, acho que é na Asa Norte, lá perto do Mané Garrincha, tem 224. Isso aqui tem 288. Certo? Beleza? Ah, Marcelo, então quer dizer que a distância do mercado consumidor já não é mais um argumento. Não, não é um argumento. Tá? Outra coisa. Ah, mas e o impacto ambiental? Aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui é a hidrelétrica de Dardanelos, ela fica no rio Aripuanã, aqui em Aripuanã, em Mato Grosso, a bacia amazônica, tá? Agora, como vocês estão vendo, tem uma cachoeira bonita pra caramba aqui. Se eu tivesse um projeto convencional, pessoal, bem aqui eu teria uma barragem, certo? E a água estaria represada daqui para cá, eu formaria um lago. Aí a cachoeira desapareceu. Igualzinho aconteceu com 7 quedas lá em Guaíra, lá no Paraná, com o lago de Itaipu. Certo? Beleza? Agora, cartão postal da Amazônia Mato Grossense, impacto ambiental, olha aí, certo? Vamos mitigar, vamos ver o que é o possível. O que o pessoal fez? O pessoal construiu um canal secundário de água, trouxe parte da água para cá. Joga a água para cá dentro do tubulão aqui, ó. Tubulão 75, 80 metros de queda. Desce. Tá aqui a casa de força, certo? A turbina tá aqui. Beleza? A água passa pela turbina, a turbina gira o gerador, gera energia, tá aqui a subestação. A água passou pela turbina, beleza, saiu, volta pro rio. E a cachoeira continua lá. E você está gerando aqui 261 megawatts. A fio d'água, sem lago reservatório. Ou seja, se você tem um problema do impacto, quem é que dá a solução para o problema? Engenheiro. Vai dar a solução. Vamos buscar um melhor projeto, certo? Que não vai causar tanto impacto, mas por que nós vamos desperdiçar a capacidade de gerar energia? Certo? Muito bem. Ah, mas se ali é a questão do custo, essa não tem jeito. É cara. Ela é cara. Então, nos últimos tempos, o que aconteceu? Giral e Santo Antônio, no Rio Madeira, beleza? Belo Monte, no Rio Xingu. Certo? Tá aqui, moçada. São os 3 maiores projetos que nós tocamos nos últimos 15 anos. É a bacia amazônica para gerar energia para o país. Pessoal, pelo amor de Deus, é água, é uma fonte renovável. O Brasil tem abundância, mais limpa que petróleo e carvão mineral. Por que nós não vamos usar? Certo? Beleza? Então nós estamos aproveitando. Tem o maior potencial disponível a bacia no Brasil, certo? Disponível, e agora nós estamos aproveitando. Além das PCHs que você tem na região. São as pequenas centrais hidrelétricas, é menos de 30 megawatts. Tá? Beleza? Muito bem. Aí, além da energia, você tem a questão da navegação. Da navegação. Certo? E o que você tem na navegação? Moçada, primeiro, isso aqui é o Porto de Manaus.
Tá? Olha só, olha um transatlântico desse aqui, ó, navio de casco oceânico. Por que chega até Manaus? Porque o rio Amazonas aguenta. Significa que você pode entrar aqui pela foz do Amazonas, você vem do oceano, o navio entra aqui e vai até Manaus. Sem problema, não vai encalhar, não tem problema, ele aguenta isso, ele suporta, é tranquilo. Se você entrar com um navio desse, aqui no Pantanal Mato Grossense, no Rio Paraguai, ele encalha, ele não tem capacidade, não tem como suportar um navio descalado, desse porte, certo? Por isso que a Zona Franca de Manaus é possível, olha o tanto de container. Porque os navios podem entrar trazendo os componentes importados e podem sair com os produtos fabricados na Zona Franca. Certo? Beleza? Transatlântico aqui está trazendo turista para ver a selva. Então, essa aqui é a hidrovia do Amazonas, é o maior porto fluvial do Brasil. Tá? Esse aqui é o porto de Porto Velho. Beleza? Isso significa que aqui em Porto Velho nós temos um terminal portuário, tá? E o pessoal sai daqui de Porto Velho pelo Rio Madeira e chega bem aqui no Rio Amazonas, onde tem uma localidadezinha chamada Itacoatiara, certo? E aqui em Itacoatiara você tem uma empresa chamada Ermasa, tá aqui ela, certo? Então, lá de Porto Velho para lá, de Porto Velho para cá, beleza? As embarcações são de fundo chato, a la barcaça, balsa, porque o Rio Madeira não suporta navio de casco oceânico. Você entendeu? Aí a barcaça vem até aqui e passa a carga dela, descarrega no armazém. O armazém pega e joga dentro do navio de casco oceânico e esse aqui vai para o mercado externo. Beleza, vai para o mercado externo. Pronto. Certo? Essa é a hidrovia do Madeira Amazonas. E aí você tem a hidrovia do Tapajós, certo? Que vai sair no porto de Santarém. Ou seja, o rio Tapajós, você pode navegá-lo até Santarém, ter o terminal portuário e daqui você vai para o oceano. Certo? Isso sem falar, pessoal, que, gente, a bacia amazônica é o principal elo de comunicação das populações que vivem aqui nessa área, pessoal. Aqui não tem estrada, automóvel aqui para muita gente é uma coisa abstrata, não faz sentido. Vocês sabem muito bem que talvez essa seja uma região, a região em que a Marinha de Guerra do Brasil tem a sua principal área de atuação, certo? Principalmente com navios hospitais, ambulatórios. É assim que eles levam tratamento médico, odontológico para as populações ribeirinhas que vivem aqui dentro. Encosta o navio da Marinha lá com o corpo médico da Marinha de Guerra e aí vai atender o pessoal, consulta, uma cirurgia menos complexa, tratamento odontológico, um pré-natal, entendeu? Aqui, barco, por exemplo, Caixa Econômica Federal, a agência é dentro do barco. É uma agência da Caixa que encosta lá para o pessoal poder sacar a aposentadoria, sacar o seguro-desemprego, sacar um Bolsa Família, dar entrada no FGTS, sei lá o que, é isso. Se você é do supermercado, é barco. O cara chega lá, vai lá para fazer compra, mantimento, abastecer. Então o papel dessa bacia também, como elo de comunicação entre essas populações, que é uma população extremamente pobre, não pode andar de avião, vai todo mundo de barco. Certo? Beleza? Então ela é extremamente importante nesse sentido também. Tá joia? Muito bem. Agora vamos lá. Já falei da parte de geração de energia, navegação, tudo tranquilo. Agora nós vamos para a bacia do Tocantins ou Tocantins-Araguaia. Pessoal, a bacia do Tocantins ou Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica genuinamente brasileira. Ela pega uma área de aproximadamente 747 mil quilômetros quadrados. É alguma coisa em torno disso, certo? 767 mil quilômetros quadrados. O que representa 7,5% do território brasileiro. 7,5%, tá? Essa bacia está localizada 58% em Goiás e Tocantins, 24% no Mato Grosso, 13% no Pará, 4% no Maranhão e 1% no Distrito Federal.
certo? Beleza? O rio Tocantins, ele nasce da confluência do rio Maranhão com o rio das Almas, lá em Goiás, certo? Ele nasce da confluência dos dois rios aqui e aí sobe até desaguar aqui no Oceano Atlântico entre Belém e a ilha de Marajó, certo? É uma foz em estuário, tá certo? O principal formador da bacia, junto com o Tocantins, é o Araguaia, certo? O Tocantins tem aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão e é um rio genuinamente brasileiro, como o rio Araguaia. O rio Araguaia nasce aqui embaixo na Serra do Caiapó, é tríplice fronteira Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, faz toda a fronteira Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso, Tocantins. É aqui que fica a maior ilha fluvial do mundo, que é a Ilha do Bananal. São 19 mil quilômetros quadrados de área, 1.900.000 hectares que pertence a Tocantins. É a maior ilha fluvial do mundo, está dentro dessa bacia. E aí o rio Araguaia vai fazer a fronteira para Tocantins e os dois se encontram nessa região aqui chamada Bico do Papagaio, que é uma tríplice fronteira Pará, Tocantins, Maranhão, que basicamente aqui é Imperatriz no Maranhão, Marabá no Pará e aqui em Tocantins, Porto Nacional, Tocantinópolis, é por ali, certo? Xambioá, é essa área mais próxima do Bico do Papagaio. Aí ele vai para dentro do Pará com o nome de Tocantins até a Foz, certo? Como eu disse, é genuinamente brasileira. Tá? Aqui a área que ele ocupa em cada uma das regiões por onde ele passa. O principal afluente dessa bacia, por exemplo, aqui em Mato Grosso, é o Rio das Mortes, é o principal afluente do Rio Araguaia, ele é um subafluente do Rio Tocantins. E essa bacia tem dentro dela, do Rio Tocantins, ainda a maior hidrelétrica genuinamente brasileira, porque todo mundo se lembra que Itaipu é binacional, é Brasil e Paraguai. Então lá na bacia do Tocantins, no Rio Tocantins, você tem esse azulzinho aqui, que é a hidrelétrica de Tucuruí. Cara, Tucuruí deve estar hoje com mais ou menos 8.000 megawatts, é a capacidade dela, certo? 8.000 megawatts. Ela foi construída aqui principalmente para abastecer todo o complexo que foi gerado pelo projeto Grande Carajás. Inclusive as usinas, as indústrias beneficiadoras de minério de ferro e de alumínio, que consomem muita energia elétrica, certo? Então é a maior hidrelétrica ainda até agora, até Belo Monte ficar pronta, genuinamente brasileira, tá? Beleza? O problema é que, além de ter essa hidrelétrica, a bacia do Tocantins tem um potencial de navegação, que é a hidrovia Tocantins-Araguaia, ou Araguaia-Tocantins, certo? Para nós, aqui, a referência é a cidade de Barra do Garças. O negócio é você sair daqui de Barra do Garças, descer o rio Araguaia, chegar até aqui e chegar até o oceano. Então você vai através de uma hidrovia. Pessoal, não tem comparação. Uma hidrovia não tem buraco, não tem recapeamento, não tem pedágio, você transporta mais carga, gasta menos combustível, o risco de acidente é menor. Você vai querer comparar o custo do frete? Infinitamente mais barato, certo? É infinitamente mais barato. Tá joia? Beleza? Muito bem. O problema é que você tem a usina aqui. Então você tinha esse obstáculo, você tinha a hidrovia, e aí você chegando aqui, você tem a usina. E a usina, como todo mundo está vendo, ela tem uma barragem. Como é que eu vou transpor? Eu vou porque no projeto original da usina tinha a construção, previa-se a construção de um sistema de eclusas e comportas que foram terminadas agora. É um canal de aproximadamente 5 quilômetros de extensão, com um desnível de 69 a 75 metros, entre a parte superior do lago e a parte mais baixa. Então você tem duas eclusas nesse canal de 5 quilômetros, são duas, que juntas transpõem 75, 69, 75 metros, certo? Obra do PAC já construída. Então, com isso, você pode passar pela barragem e chegar até a foz do rio. Se você não está entendendo esse esquema de eclusas e comportas, é como se fosse um elevador de água. Ou seja, essa porta aqui metálica, essa comporta, levanta,
a embarcação entra, ele fecha a comporta. Aí a turma bombeia a água para dentro, o nível de água lá dentro sobe. A hora que chegar no nível da barragem, aqui a turma abre essa outra comporta e a embarcação sai. Para descer é o processo inverso. Só que aí você tem que superar mais um obstáculo, que é isso aqui, ó, o Pedral do Lourenço, que é uma área lá do Rio Tocantins, onde o pessoal, para criar o canal para poder passar por esse pedral, vai ter que fazer um processo conhecido como derrocamento. Derrocamento. Aí o pessoal vai poder passar por aqui e chegar até a foz do rio. Então, além da questão da geração de energia lá em Tucuruí, que é a maior usina que está dentro dele, você tem o potencial de navegação que vai ligar uma região muito rica do Brasil em produção agropecuária, que é o Brasil Central, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, até o porto. E aí você pode usar como porto ali Vila do Conde, certo? Ou então Barcarena, tá? O normal geralmente é Vila do Conde, no Pará. Tá? Como terminal portuário para escoar a produção para o mercado externo. Beleza? Aí você tem a Bacia do Paraná. Pessoal, a Bacia do Paraná é uma parte da chamada Bacia Platina, ou do Rio da Prata, certo? Essa também não é uma bacia genuinamente brasileira, que nem a amazônica, ela não é. Só que aí é diferente, ela nasce no Brasil e termina fora do Brasil. Ela termina lá na fronteira Argentina-Uruguai, certo? Desaguando no Oceano Atlântico, que é o estuário do Rio da Prata, tá bom? Agora, aqui no Brasil, é uma bacia que pega aproximadamente 879 mil quilômetros quadrados, certo? 880 mil, distribuídos por Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Pessoal, quando eu falar da Bacia do Paraguai, eu vou falar de não é como probleminha, é uma coisinha que tem aqui, que é uma questão de critério. Você entendeu? Que é uma questão de critério, tá? Que envolve essa bacia. Porque aí eu poderia colocar o nome de Mato Grosso aqui também. Mato Grosso estaria dentro da bacia do Rio Paraná, tá? Mas quando eu falar da bacia do Paraguai, aí eu explico o que é isso, o porquê disso. Mas Mato Grosso poderia estar aqui. Então, esses 880 mil quilômetros quadrados tem a ver com o seguinte. Pessoal, esse aqui é o Rio Paranaíba. É o rio que separa Goiás de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul de Minas Gerais. Este aqui é o Rio Grande. O Rio Grande separa Minas Gerais de São Paulo. E você está vendo que os dois têm uma confluência bem aqui nesse ponto, que é tríplice fronteira, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Esse bico aqui é a famosa região conhecida como Triângulo Mineiro, onde fica Uberaba, Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Araguari, é por aqui, certo? Muito bem. A partir do momento que o Rio Paranaíba se encontra com o Rio Grande, aí ele passa a se chamar Paraná, beleza? E ele vai fazer a divisa Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Paraguai, Paraná, até ele ir embora do Brasil aqui na tríplice fronteira, que é Foz do Iguaçu, Puerto Iguaçu e Ciudad del Este, no Paraguai. Puerto Iguaçu é na Argentina, certo? Você está vendo que os principais afluentes dele são, você tem o Paranaíba e o Grande, que são formadores. O rio Tietê, o rio Paranapanema e o rio Iguaçu. São os afluentes mais conhecidos dele, certo? Tem outros que vêm daqui de Mato Grosso do Sul, Amambai, certo? Ivinhema, vem de cá, tá? Mas esses aqui que vêm de São Paulo, Paraná, são os mais conhecidos. Muito bem. Essa é a Bacia do Paraná. Agora, qual é a importância dessa bacia? Esta bacia, ela tem
o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. Ô Marcelo, você está falando besteira, pô. Você acabou de falar da Bacia Amazônica, maior potencial hidrelétrico. Meu querido, por favor, muito cuidado com as palavras. Língua portuguesa. Eu falei na Bacia Amazônica que a Bacia Amazônica tem o maior potencial hidrelétrico disponível. O que significa isso? Deus deu, tá lá. Se você vai usar ou não, o problema é seu. Agora, quando eu falo maior potencial hidrelétrico instalado, eu estou dizendo que cada azulzinho que você está vendo desse aqui, cada azulzinho é uma hidrelétrica, é uma barragem, é um lago, é uma hidrelétrica. Então, nomes como Furnas, Ilha Solteira, Itaipu, Marimbondo, Jupiá, Porto Primavera, Cachoeira Dourada, Salto Osório e por aí vai. É um monte de hidrelétrica ali. Então, quando eu falo potencial hidrelétrico instalado, é porque a usina está lá funcionando e gerando energia. Marcelo, mas por que justamente aqui o potencial instalado é maior? Pessoal, porque aqui você está no domínio dos mares de morros, é uma região planáltica, é Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra do Caparaó, Serra do Espinhaço. É um relevo planáltico, encachoeirado, propício para isso. E você está próximo do maior mercado consumidor de energia do Brasil. Como que você não vai aproveitar? Então o relevo é planáltico e você tem a proximidade do mercado consumidor. Por isso que o potencial hidrelétrico instalado aqui é maior. É o maior do Brasil. Certo? Beleza? Então, essa bacia tem uma importância estratégica nesse sentido. Lembrando que nela você tem aquela que durante muito tempo, até Três Gargantas na China, era a maior hidrelétrica do planeta, que é Itaipu, certo? Que é binacional, Brasil e Paraguai. Tá joia? Todo mundo entendeu? Muito bem. Então é maior potencial hidrelétrico instalado na Amazônia, disponível. Agora, além disso, você tem a hidrovia Tietê-Paraná. Marcelo, para de besteira, cara. Poxa, você tem hora que apela. Você acabou de falar que ela tem o maior potencial hidrelétrico instalado. Que cada azulzinho desse é uma usina. Que cada azulzinho desse é um lago, tem uma barragem. E agora você vai falar para mim que tem uma hidrovia? Tem, porque como eu falei, quem dá solução para problema é engenheiro. Significa que cada pretinho que vocês estão vendo desse aqui, moçada, eclusas e comportas, que nem aquela que eu mostrei de Tucuruí. Lembrando que Tucuruí é a maior eclusa fluvial do mundo. Agora aqui não, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Primeiro está aqui o canal para você passar, certo? Olha como que o cara, olha lá, já tem uma barcaça lá dentro. De repente, vamos supor, está entrando outra. Entrou. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a comporta aqui. Ele fecha. Aí ele começa a bombear água para fora. Perdão, bombeando água para fora, o nível de água dentro da eclusa baixa. Baixando o nível de água, a embarcação está flutuando, ela baixa junto. Hora que chegar no nível lá de baixo, abre essa outra comporta, a embarcação sai. Pronto. Para subir é o processo inverso. Então dá para fazer, é engenharia. A hidrovia Tietê-Paraná, moçada, ela sai daqui do interior de São Paulo, perto de Piracicaba, e ela vai até o lago de Itaipu. Marcelo, peraí, mas por que até o lago? Gente, porque Itaipu é uma hidrelétrica que não tem projeto de eclusa e comporta. Não tem. Então sai daqui e para bem aqui. Você consegue chegar até o lago de Itaipu, até aqui, perto da Tríplice Fronteira. Até aqui você chega. Certo? Mas daqui para baixo não dá. Não dá para passar por Itaipu. Certo? Nós estamos falando de uma hidrovia, moçada, que tem aproximadamente 2.400 quilômetros de extensão, certo? Pega os rios Tietê e Paraná, tá?
Ela está situada entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, propicia transporte de cargas e passageiros e escoa a produção agrícola de Mato Grosso do Sul, Goiás e parte de Rondônia, Tocantins e Minas Gerais. Para você ter uma ideia, dentro dessa hidrovia, você tem 76 milhões de hectares com 23 polos industriais, 17 polos turísticos, 12 polos de distribuição. Ela gerou aproximadamente 4 mil empregos diretos, certo? Ela só perde em movimentação de carga para a bacia amazônica, que transportou 10 milhões de toneladas. Ela transportou 5 milhões e 800 mil, quase 6. E a implantação e manutenção da hidrovia está a cargo do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Certo? Beleza? Tá ok? Além da administração da hidrovia do Paraná, que é um órgão de sociedade de economia mista vinculado ao Ministério dos Transportes e a Companhia Docas do Estado de São Paulo. É o pessoal que administra isso. Agora aí tem uma coisa que foi muito chata, todo mundo acompanhou, quando nós tivemos aquele problema da crise hídrica em São Paulo, em 2014, aquele problema da falta d'água, beleza. Moçada, realmente foi uma coisa atípica, choveu muito pouco, certo? E durante aproximadamente 2 anos, a hidrovia do Tietê ficou fechada. A hidrovia Tietê-Paraná ficou fechada porque o volume de água no rio era muito pequeno, muito baixo, e então não era seguro, não era viável a navegação, certo? Não havia possibilidade de se navegar. Ah, Marcelo, uma coisa assim relacionada à carência de chuva. Exatamente. Para você ter uma ideia, moçada, a hidrovia foi reaberta em janeiro de 2016. Em janeiro de 2016, o pessoal voltou a utilizá-la de uma maneira segura. Então, infelizmente, você está sujeito a esse tipo de intempérie, fator sazonal, que pode acontecer, porque o regime dos rios vai depender da quantidade de chuva, certo? Beleza? Então é uma hidrovia que nós temos nessa área extremamente importante, mas que durante 2 anos ficou inoperante devido à escassez de chuva. Tá certo? Tudo bem? Moçada, é o que a gente tinha. Eu separei a hidrografia em 2 partes para não ficar muito extenso, tá? Porque senão a aula ia ficar muito longa, a gente também tem que administrar o tempo. Então eu vou ter uma segunda aula de hidrografia, onde eu vou pegar as demais bacias hidrográficas do Brasil para a gente terminar esse conteúdo de quadro natural brasileiro. Tá joia? Moçada, um prazer revê-los aqui, certo? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Clique like.